Êxodo capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao verso 5. Êxodo 4, versículo 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Até o verso 5. Amados irmãos, nas Escrituras Sagradas nós temos sempre uma característica muito grande, muito interessante da relação de Deus com o seu povo. Você vai ver sempre nas Escrituras Sagradas um Deus que chama as pessoas, que qualifica as pessoas, que capacita as pessoas para fazerem a obra que Ele mesmo tem preparado para fazer. Esse é um conceito hoje fundamental naquilo que a gente chama no conceito da igreja missionária. Quando a gente fala de missão hoje, uma das coisas que tem se enfatizado muito entre os missionários é o fato de que Deus sempre antecipa o missionário na cultura para onde Ele envia. Em outras palavras, quando Deus chama alguém, Ele não envia essa pessoa a uma determinada região inóspita ou distante sozinho. Deus, na verdade, se antecipou a ele. Ele se antecipa a esse missionário através dos símbolos que ele deixa, que podem conectar com o Evangelho. E mais do que tudo, ele se conecta e antecipa-se a esse missionário, preparando o coração das pessoas que estarão ouvindo a mensagem de Deus, a verdade de Deus. E isso, meus queridos irmãos, é uma grande verdade. Eu vi essa semana uma história impressionante do reverendo Ronaldo Lidório, que alguns de vocês o conhecem. Ele fez um trabalho maravilhoso de levantar povos não alcançados na Amazônia, para tentar levar o Evangelho a essas pessoas. Existem muitas aldeias, existem muitos vilarejos que nunca receberam a ministração do Evangelho ali naqueles recantos, naqueles rincões da Amazônia. E como ele é um missiólogo, um missionário, ele descobriu um dos lugares mais inóspitos da Amazônia, que ficava em torno de 7 dias de caminhada no meio da selva. E ele chamou um dos intérpretes, um rapaz que é da terra e que fala várias línguas indígenas, e o levou consigo mais um grupinho de pessoas, porque eles queriam comunicar o Evangelho e transmitir a mensagem de Jesus ali naquele lugar. Depois de 7 dias de viagem, uma viagem muito pesada, eles seguindo com GPS, se orientando ali, conseguiram chegar a essa aldeia. E quando chegaram a essa aldeia, as pessoas estavam varrendo num grande pátio, varrendo o espaço e preparando aquele lugar, quando o reverendo Ronaldo Lidório, então, pelo intérprete dele, conseguiu se comunicar e perguntar: o que vocês estão fazendo aqui? Disse: nós vamos fazer um culto aqui hoje. Linguagem bem cristã, bem evangélica, né? Culto. E ele olhou e disse: culto a quem? E aquele nativo então virou para o intérprete e disse: um culto a Jesus, o Criador de todas as coisas. Reverendo Ronaldo Lidório com a equipe ficou muito assustado com essa coisa, disse: que estranho, nós andamos 7 dias, Jesus chegou aqui antes da gente. E disseram: quem foi que falou para vocês de Jesus? E aí conversa vai, conversa vem, e uma pessoa diz: não, tem um missionário que está aqui, ele tem um barquinho dele, ele mora aqui perto de nós e fica pescando, e ele que nos ensinou sobre esse Deus. Reverendo Ronaldo Lidório disse que foi lá e se aproximou desse homem, que era uma pessoa da Assembleia de Deus, e que estava ali ministrando o Evangelho. Uma história muito interessante. Aquele rapaz foi para ali porque na região onde ele estava, os peixes estavam acabando. Ele disse: Deus, se o Senhor me der um lugar onde eu possa pescar e ter muito peixe para meus filhos não morrerem de fome, eu vou estar parado naquele lugar ali, vou missionar, vou pregar o Evangelho naquelas regiões. E aí o reverendo Ronaldo Lidório se aproxima da casa daquela pessoa, encontra uma Bíblia surrada sobre uma mesinha velha, um tamborete, uma Bíblia surrada de tanto ler. E ele então chamou de casa, aquela coisa do interior de casa. E aí aparece aquele homem, ele vem ao encontro e ele disse: o senhor aqui é o missionário? Ele disse: sou. E quem são vocês? Ele disse: eu sou o missionário Ronaldo Lidório.
Aí ele virou empolgado e gritou para a esposa dele que estava lá na cozinha, estava lá do outro lado, e disse assim: Maria, vem cá, porque chegou um verdadeiro missionário aqui agora. Na verdade, o verdadeiro missionário já estava lá. Ele era o verdadeiro missionário que Deus tinha levado muito antes do reverendo Ronaldo Lidório para comunicar o evangelho e salvar aquelas pessoas. Então esse é um conceito fundamental. Quando você vai fazer um projeto, qualquer que seja o projeto, para onde você quer ir, não se preocupe, meu irmão. Se Deus está te chamando, Deus quer realizar alguma coisa através da sua vida, não se preocupe, porque Deus sempre qualifica aqueles que são chamados. Deus não chama qualificados, mas Deus chama pessoas e Ele qualifica para a obra esses que são chamados. E às vezes o chamado de Deus, ele se dá, e a convicção do chamado de Deus se dá por coisas muito simples. Missões às vezes são realizadas por coisas muito simples, e é o que acontece aqui nesse texto. Quando Deus se aproxima de Moisés, dá a mensagem para ele que ele queria que ele fosse lá libertar o povo dele, que já estava debaixo de uma opressão satânica, de uma opressão do império faraônico. Quando Deus chama Moisés encontra uma série de desculpas. Ele vai se justificando, ele tem medo do chamado. O projeto que vem na mente dele é alguma coisa muito grande. Aquilo que Deus colocou no coração dele, o chamado de Deus, aquilo que Deus disse, é muito além das capacidades dele. Então ele começa a dar desculpa. Ele diz: não, eu sou gago, Senhor, eu não dou conta desse negócio. E Deus diz: não tem problema não, você tem um irmão seu aí, Arão, ele é fluente, chama Arão, Arão vai dar conta do recado. E aí Moisés começa a titubear, e Deus então olha para Moisés e fala assim: o que é que você tem na mão? O que ele tinha na mão? Uma vara. O que é que você tem na mão? Uma vara. E Deus diz: então joga essa vara na terra. E quando ele joga essa vara na terra, essa vara se torna uma serpente. E a Bíblia diz que Moisés fugia dessa serpente. E Deus diz: vai lá e pega na cauda dessa serpente, você vai ver o que vai acontecer com ela. Eu imagino que Moisés deve ter ficado um tanto quanto ansioso, amedrontado, né? E se ele tinha asco a cobra como eu tenho, provavelmente ele teria uma sensação muito horrível de pegar na cobra, e quando ele pega, aquela cobra vira novamente, volta a ser a vara que ele tinha na mão. Agora, o que poucos de nós sabemos é que essa serpente aqui era o símbolo do Deus egípcio, era o símbolo do império egípcio. E Deus então está dizendo: olha, pode ficar tranquilo, meu querido, quando eu chamo você, eu habilito, eu qualifico, eu faço as coisas acontecerem, porque eu sou Deus. É isso que eu quero que você saiba. Eu sou capaz de fazer as coisas, então só confia em mim e faça o que eu estou pedindo para você fazer. Deus faz a mesma coisa conosco. A grande questão que Deus tem mostrado para nós é sempre essa: o que é que você tem na mão? Traz o que você tem na mão. Qual é a habilidade que você tem? Uma das coisas que a Bíblia nos ensina, meus queridos irmãos, é que Deus usa o nosso currículo. Onde é que você está hoje trabalhando? Onde é que você exerce influência? Onde é que você se encontra fisicamente? Por que você está nesse lugar onde você está? Ou você acha que quando você vai para lá, você não tem nenhuma dimensão espiritual, nada para realizar ali naquele lugar? Existem algumas pessoas que acham que a espiritualidade delas começa quando elas entram na igreja, entram no templo. Mas eu gostaria de dizer, como Karl Barth uma vez falou: saí para evangelizar e voltarei santificados. É exatamente a dimensão de entender que aqui na igreja é um lugar que a gente nutre o coração, que a gente considera a palavra de Deus, que a gente aprende a palavra de Deus. Mas ministério, meu querido, é onde você está. E não se assuste com isso, porque quando Deus chama você para o ministério, Ele vai pegar esse instrumento que você tem, que parece ser tão distanciado do Evangelho, e vai transformar numa grande bênção se você colocar isso nas mãos dEle. E se você realmente perceber a eficácia disso nas mãos de Deus. O que é que você tem nas mãos? Quais são os dons que Deus tem dado a você? Quais são os talentos? Há muita gente na nossa igreja profundamente qualificada do ponto de vista tecnológico, científico, de pesquisa, moços inteligentes, casais inteligentes, gente vibrante do mundo secular. Use o que você tem para a glória de Deus. E não se assuste se você se acha desqualificado para a obra do Senhor, porque Deus vai pegar a sua desqualificação e vai transformá-la numa grande bênção.
A bem da verdade, meus queridos irmãos,